Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Meditação vai ser bem curta. Mateus capítulo 6, apenas os versos 19 e 20. Mateus capítulo 6, aliás, 19, 20 e 21. Bem, todos acharam? Glória a Jesus. Um texto bastante conhecido, que diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Podemos sentar, queridos? A Luana já fez a oração, já estamos abençoados. Amados, eu tenho ficado muito incomodado, muito, mas muito mesmo, e é uma incomodação que não é minha, creio que é uma incomodação do Espírito Santo, e eu tenho compartilhado isso com o Carlos, com a Isabel, com alguns irmãos, que é o fato, meus queridos, de olhar para a igreja hoje, não estou falando da nossa igreja, eu estou dizendo de uma forma geral, para aquilo que nós estamos vendo acontecendo no mundo. E, amados, isso tem me assustado muito, porque eu não consigo compreender como as pessoas não temem a Deus. Perderam a noção do temor, como algumas pessoas dizem aí fora. E aí, você perdeu a noção do perigo? Perderam a noção do perigo que estão correndo. E eu tenho ficado assustado com isso. Confesso a vocês, tenho ficado muito assustado. Não tenho como estar de frente de cenas, vendo pessoas fazendo o que estão fazendo, brincando com Deus, brincando com o que é sagrado, não dando a reverência, o respeito e o valor que Deus realmente merece. Ele é Deus, nós somos nada. E essa relação parece que não ficou muito clara para algumas pessoas. Eu gostaria de comentar sobre isso. Tentei fazer esperar de Deus uma pregação, mas Ele não me deu. Não me deu, então vai ser uma meditação, uma coisa bem íntima com vocês. E aqui nesses 2 primeiros versículos, nós vemos aqui um tremendo do ensinamento, onde ele nos mostra um princípio muito elevado e que fundamenta toda a fé cristã. No texto do capítulo 6, nós vamos ver diversos ensinos, Jesus falando sobre oração, sobre esmola, vários ensinos. Mas quando você chega nessa parte de 19 a 21, e ele diz para você assim, não ajunte tesouros no céu, não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu. É lá que você tem que ajuntar tesouro. Deus não está falando, Jesus não estava falando sobre, tudo bem que tem essa conotação e o ensino desta forma também ele é lícito, ele é correto, mas eu consigo enxergar um pouco mais à frente. Eu vejo Deus, Jesus, falando sobre o sentido real da vida. Meus irmãos, é uma coisa que poucos de nós pensa, medita. Qual é a razão por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu existo? Por que eu estou vivo? Qual a minha finalidade e objetivo nesta terra? E as pessoas não pensam mais nisso. Agem como se isso não fosse algo importante, mas Jesus
está deixando claro que isso é extremamente relevante para cada um de nós, para vocês que estão me ouvindo na internet, e isso é relevante. E quando o Senhor Jesus fala isso aqui, ele não está falando só de riquezas, ele está falando de todos os valores aos quais nós atribuímos prioridade. Quando nós nos voltamos para estas coisas aparentes, as coisas visíveis, e dedicamos a essas coisas o nosso melhor, toda a nossa atenção. É disso que Jesus está falando aqui. Ele não fala apenas da riqueza, ele não fala apenas da avareza, ele não fala apenas de você acumular bens, tá? Como eu disse, em certa proporção, tudo isso é lícito. Você tem que ter suas reservas econômicas para o dia mau. É bom que você seja organizado financeiramente, que você tenha investimentos, tudo isso é lícito. Não é contra isso que eu estou falando, mas eu estou tendo o olhar, desculpem falar dessa maneira, mas eu captei esse olhar de Jesus nessa direção, porque estamos atribuindo valores muito altos a situações do nosso dia a dia e estamos desprezando o que importa. Aí Jesus chega para seus discípulos e diz para eles: não acumulem riquezas aqui, não se doem tanto para as coisas desse mundo, não se importem tanto com as circunstâncias ao seu redor, mas olhem lá para cima. O teu investimento tem que ser voltado para lá, para Jesus, lá para o céu. E aí, queridos, por que eu estou falando isso? Porque logo abaixo, nesse texto, nós vamos ver, a partir do verso 25, algo muito interessante e conhecido de todos. Engraçado que tudo é conhecido de todos, é conhecido nosso. Entendemos, lemos isso aqui milhões de vezes, mas não captamos, não entendemos. Olha só o que Jesus fala aqui no verso 25, a partir do verso 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupais pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Prestem atenção no que Jesus está dizendo. Olha a comparação, para onde é que ele está nos levando? Prestem atenção nisso. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Não está falando em aumentar de tamanho. Está falando o seguinte: você, com a sua preocupação toda, você pode acrescentar tempo à sua vida? Você tem domínio sobre isso? Não está falando sobre você crescer. Está falando sobre você, se você tem domínio, se você tem condições de prolongar a tua vida. E no 28 ele diz assim: quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios. Essa palavra é para crente, gente. É para nós. Os gentios, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai, olha a prioridade agora.
É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Foi que isso Deus colocou no meu coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não é a Mercedes-Benz que você está namorando lá na agência, não é a viagem pela Europa que você está desejando. Não, todas essas coisas aqui, o basicão, que é o que você precisa, o que eu preciso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não, de novo, olha como é que Jesus insiste. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Jesus está olhando além. Ele está dizendo para a gente o seguinte: você está perdendo o seu precioso tempo, sobre o qual você não tem domínio, sobre o qual você não controla. Você está gastando a sua saúde, que não é sua, fui eu que te dei. Você está submetendo o seu corpo a uma pressão que você não precisa estar sob ela, mas você se colocou assim. Você está correndo atrás de vento, quando bastaria esperar em mim. O que Jesus está colocando aqui é muito mais além do que a maioria das mensagens que nós escutamos hoje, que focam sempre, não, você fala sobre riqueza, sobre avareza, etc. Não é só isso. Eu até acredito que não era bem isso que Jesus queria nos mostrar, porque ele fala de ansiedade o tempo todo. Ele fala de prioridade, uma só. Não fala de várias prioridades, fala de uma prioridade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. O resto vai chegar no seu tempo. O resto vai acontecer. Por que eu estou incomodado, irmãos, com os nossos dias? Porque o povo de Deus, e aí incluo a todos nós aqui, a começar de mim, o povo de Deus se esqueceu disso. Estamos tão preocupados com esse século, estamos tão preocupados com o que vai acontecer, estamos tão preocupados com a guerra da Ucrânia com a Rússia, estamos tão preocupados com o governo atual, estamos tão preocupados com o desemprego, estamos tão preocupados com tantas outras coisas, que a nossa prioridade se esvaiu pelo ralo. Porque estamos preocupados demais com aquilo que não deveríamos estar. Estamos preocupados demais com o nosso emprego. Estamos preocupados demais com a nossa casa. Estamos preocupados demais com todas as coisas, com a nossa família, com tudo. A palavra de Deus é clara. Só temos uma prioridade com a qual devemos nos preocupar: buscar a Deus. Buscar a Deus. E nos esquecemos disso, irmãos. Todos nós aqui e todos os que estão me ouvindo, nos esquecemos disso. Infelizmente. Perdemos esse fio da meada que nós precisamos encontrar antes que seja tarde demais. E aí, Jesus fala assim: está preocupado demais com as coisas daqui, rapaz? Foca no céu. Olha para o céu, porque é lá que você vai morar. Os seus móveis, você tem que pagar para isso mesmo. Os seus móveis estão lá, na casa do teu pai. Gente, nós perdemos o sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. Estamos preocupados com o nosso ministério, e agora estou falando para os pastores. Estamos preocupados com o nosso ministério, estamos preocupados com a nossa igreja, estamos preocupados com várias coisas que nós chamamos de obra de Deus, quando só existe uma só. Só uma. O pastor Carlos falou que agora há pouco
Gente, a obra, ela é de Deus, ela não é nossa. A única coisa que o Senhor quer de nós, que nos preocupemos com Ele. Eu estou assustado, irmãos, porque perdemos essa toada. Estávamos andando assim e nós desandamos. Mas existe alguma coisa a mais que o Senhor me mostrou, porque Jesus está falando de algo que vai além do nosso pensamento, que vai muito além do que conhecemos nesse mundinho que nós vivemos. Jesus está falando da eternidade, irmãos. Quando ele manda a gente olhar para o céu, ele está falando de eternidade. E nós estamos preocupados com este século, com aquilo que nos prende aqui, com o nosso amanhã. E como Jesus bem descreve, a nossa ansiedade, toda a nossa força, estamos empenhando para o lado errado. Amados, essa carne vai acabar um dia. Ela vai virar pó. Mas a sua essência ela é eterna e ela vai para a eternidade. Ela vai para a eternidade. E qual é a qualidade de eternidade que nós estamos escolhendo para nós? Porque é uma escolha. E essa escolha é feita aqui, em vida. E Jesus está falando assim, ei, para de olhar para essas necessidades básicas. Ah, mas Cleito, como isso é possível, cara? Eu tenho responsabilidade, eu tenho contas todo mês, eu tenho lá o meu trabalho, eu tenho... Tudo isso é lícito, faz parte da vida, mas Deus é quem controla a tua vida. E se você se coloca diante dele, de alguma forma, ele vai fazer as coisas acontecerem. Você não precisa andar como um desesperado, porque isso está te fazendo esquecer da eternidade. Você está gastando a tua saúde e as tuas forças com isso aqui, quando você deveria estar investindo na eternidade. Irmãos, a eternidade é algo tão real, não tem como a gente ignorar a eternidade, porque vamos morrer. Nossa alma vai para a eternidade, e aí como é que fica? Como é que é essa situação? E Jesus está nos mostrando isso. Então, queridos, prestem atenção. Vamos deixar as nossas máscaras caírem. Falo para vocês da internet também. Falo para os pastores também. Falo para mim também. Porque é o que Jesus está nos falando. Tira sua máscara agora. O que realmente está te movendo, irmão? O que está te fazendo caminhar? O que está te fazendo levantar da sua cama? O que é que está influenciando na tua vida? Se existe alguma coisa na sua existência que esteja te movendo acima do Deus vivo, irmão, comece a se preocupar agora, enquanto ainda você tem tempo. Percebe? Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à irresponsabilidade, nenhuma apologia de que você deve deixar o seu trabalho, largar suas coisas. Não. Você vai continuar pagando os seus impostos, você vai continuar sendo o melhor cidadão da sua cidade. Porém, queridos, o que é que está te movendo? Quando você levanta correndo da sua cama, Jesus está falando sobre o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida não é um diploma na parede, não são os aplausos do reconhecimento. O verdadeiro sentido da vida é você saber que um dia você vai estar com Deus, ou você vai estar longe dele. O que está nos movendo, irmãos? O que está me fazendo sair da minha cama todos os dias? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua mente? Começa a se preocupar. Se as respostas que você estiver tendo agora não tem nada a ver com a palavra de Deus, se as respostas que você estiver tendo agora não for
Cristo, se a tua preocupação ao levantar, a primeira coisa que você faz é pensar nas tuas contas, no trabalho, na corrida, em qualquer outra coisa que você tenha que fazer, e você, pastor, se a tua primeira preocupação é a igreja, estamos maus, irmão, estamos mal. Jesus está falando disso. E quando ele faz esse discurso para os discípulos, ele está nos levando numa direção e dizendo, você só tem uma prioridade. As outras estão todas abaixo disso aí. As outras eu tomo conta para você. Se preocupe apenas com uma única coisa. Então, queridos, estamos realmente pensando, agindo, vivendo como alguém que está a caminho da eternidade? Sim, estamos a caminho da eternidade. Uns vão chegar nela mais rápido. Eu sou um dos caras. Vou chegar na frente de vocês. Porque é disso que Jesus está tratando aqui. Jesus está falando de eternidade, queridos, e nós estamos brincando com algo muito sério. E eu não quero, sinceramente, elogio de ninguém, não estou preocupado com elogios agora. E não quero que você saia daqui dizendo que culto abençoado, porque tudo isso é lixo, irmãos. Lixo diante dessa responsabilidade. Ou melhor dizendo, diante da nossa irresponsabilidade com a eternidade. Eu quero que todos nós aqui saiamos deste local de culto hoje, e você que está me vendo pela internet, com a visão que Jesus declarou aqui. Precisamos mudar, irmãos. O tempo é muito pouco. Nós estamos a minutos ou a minuto da volta de Jesus. E existe um banquete que nos está preparado. Lembrei muito do irmão Hermélio aqui, porque foi quando Deus colocou isso no meu coração. Existe um banquete que nos está preparado. No entanto, nos encantamos com as bolotas do Egito, e é o que está acontecendo. Qualquer coisa neste mundo nos alegra. Já pararam para pensar? Um carro novo, um presente, a namorada, qualquer coisa deste mundo nos deixa extasiados, nos tira do chão. Mas qual é a reação que nós temos em sabermos que pertencemos a Cristo? Se é que você realmente pertence a Cristo. Qual é a sensação que você sente, irmão, quando você acorda pela manhã e você diz, esse mundo pode explodir, esse mundo pode acabar, eu vou estar com o meu Jesus. Não existe paz maior do que essa. Meu amado irmão, minha querida irmã, se você não está caminhando nesse mundo segundo esse olhar de Jesus, sinto dizer e me perdoe por isso, você está indo em direção ao inferno. Aí você vai falar assim, não, Cleito, que doideira é essa? Que isso? Eu sou um salvo em Jesus Cristo. Você é salvo enquanto você permanecer naquilo que Jesus falou. Nós temos um conceito muito errado de salvação. A salvação, ela exige responsabilidade. E se você não é responsável, se eu não sou responsável com esse dom precioso, sim, é um dom. É um dom. A salvação veio pela graça e pela fé em Jesus Cristo, presente. E se eu sou irresponsável com esse presente, como é que faz? Como é que Deus reage diante de tudo isso? Se você começa a fazer como a palavra de Deus diz, fui, maltratei os meus conservos, fiz tudo que era errado, até a hora que aquele senhor chegou. E aí, como é que fica? E por favor, meus queridos, não me tomem a mal, mas se vocês abrirem suas Bíblias lá no capítulo 7 do mesmo livro de Mateus, vocês vão entender que não sou eu que estou falando isso.
Não sou eu que estou falando isso. Mateus 7, verso 21 e 22 e 23, nós lemos o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Quem é que chama Jesus de Senhor? Lá fora? Para quem que Jesus está falando isso? Para nós. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Olha o que ele está dizendo. Preste atenção, meus irmãos. A gente passa por cima disso aqui batido, a gente não presta atenção no que nós lemos. Mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Vai entrar no céu quem? Quem faz o quê? A vontade. Amém. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, fala de muitas pessoas, inúmeras pessoas. Senhor, Senhor, não profetizamos nós? Opa, quem é que profetiza? Senão pelo próprio Espírito. Em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Quem é que expulsa demônios, senão pelo Espírito? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quem é que não faz maravilhas, se não for em nome de Jesus? Mas Jesus está dizendo para essas pessoas, o que ele diz? Olha o que Jesus vai falar para esses camaradas. Verso 23, e então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós, na minha versão, que é a King James, diz assim, gostei muito dessa palavra, vós, trabalhadores da iniquidade. Trabalhadores da iniquidade. Fizeram tudo, fizeram o que estava na cartilha, mas fizeram errado. Não fizeram da maneira como eu ensinei e como eu mandei. Entende por que eu estou incomodado? Entende porque há uma pressão dentro do meu coração extremamente forte. Carlos conhece de perto, porque eu falo isso com ele toda hora, minha mulher também. Não sei se eles conseguem alcançar o que eu estou sentindo, mas eu não posso me calar e ficar quieto como uma estátua diante de posições que eu fico pensando, gente, esse camarada, será que ele não percebe o que ele está fazendo? Será que ele não entende que ele está invertendo as prioridades? Ou melhor, está invertendo a prioridade? Será que esse camarada não compreende que ele está simplesmente renunciando à eternidade dele com Deus, porque para a eternidade todos nós iremos? Só que uns ficarão com Jesus para toda a eternidade e outros arderão no inferno por toda a eternidade. Simples assim. Abram suas Bíblias em Mateus 25. Mateus 25, a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: depois chegaram também as outras virgens. Preste atenção. Virgem na Bíblia é a igreja. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, que virgem está se falando? Das outras 5. 5 entraram para as bodas. E agora mostra a realidade das 5 que foram buscar azeite quando não deveriam, não havia mais tempo. Foram atrás de azeite na hora errada. As outras virgens já chegaram dizendo: Senhor, novamente, Senhor, Jesus, aqui, eu aqui, estou prontinha para entrar. Senhor, Senhor, abre para nós. E olha o que diz o verso 12. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Vamos subir para o nosso texto agora? O nosso texto áureo. Acabamos de ler aqui Mateus 6. E lá no verso 21. Verso 21. O texto sagrado diz assim, Mateus 6, 21. Nós lemos agora, peço por favor que vocês prestem atenção nisso. Pois onde estiver o vosso tesouro,
aí também estará o vosso coração. Meus irmãos, este é um princípio. Este é um princípio. Você pode fazer qualquer coisa, ignorar isso aqui, você pode não dar bola para o que eu estou falando. Eu vou ficar muito triste. Triste porque você está desprezando a sua salvação. Triste porque você não está dando prioridade ao que você deveria dar. Triste porque você está trocando as situações. E aqui eu não estou falando de você fazer muitas coisas para a igreja, muitas coisas na igreja. Eu estou falando de você olhar para Jesus e torná-lo prioridade na sua vida. E o texto sagrado diz aqui que muitos estão colocando o tesouro, o coração deles no tesouro que tem. Sabe por que você está preocupado? Eu tenho que falar isso. Se eu não falar, vou levar chibatada depois. Sabe por que você está preocupado com as suas contas? Sabe por que você está preocupado com o seu desemprego? E sabe por que você está preocupado em comprar coisas, em consumir? Sabe por que você está preocupado com as coisas desse mundo, irmão? Porque a tua prioridade não é Jesus. Desculpe. Tua prioridade não é Jesus. Cleiton, isso é loucura que você está falando. Eu moro nesse mundo, eu habito nesse mundo, eu tenho dupla cidadania. Tudo isso é verdade. Mas se as suas preocupações orbitam, se a tua preocupação ela orbita em torno destas coisas, eu lamento te dizer, mas você não está fazendo aquilo que Deus quer. É complicado, irmãos. Complicado eu estar aqui para falar essas coisas, porque às 3 horas da manhã eu estava chorando, porque era o que Deus estava falando comigo. Onde está teu coração, meu irmão, minha irmã? Onde está o meu coração? Para que lado você está olhando, meu irmão e minha irmã? Para que lado que você está olhando? Qual a direção que você está olhando? Qual é o verdadeiro sentido da sua vida e da minha vida? Eu não ia falar isso, mas eu tive um sonho. Eu acordei às 3 horas da manhã muito abalado. Muito abalado. Eu tive um sonho, eu não sou de sonhar, eu não sonho. Olha, todo mundo sonha, mas eu não sonho, eu não lembro dos meus sonhos. Mas esse foi tão claro para mim que eu fiquei muito chocado. Assim, em síntese, o sonho era o seguinte: eu era pastor de uma grande igreja, tinha muita gente nela. E eu tinha sido empossado ali, naquele período. Eu estava conhecendo as pessoas ainda, eu estava conhecendo a igreja, eu vou encerrar com esse sonho, tá? Eu ainda estava conhecendo a igreja e conhecendo as pessoas, aquele namoro inicial. No dia que eu fui me encontrar com esta igreja, não teve culto. Não havia culto. Estava todo mundo no shopping. Eu estava com a Isabel sentado numa mesinha na praça de alimentação e todos estavam no shopping. Mas uma coisa curiosa acontecia. Na porta do shopping tinha uma mesa como essa aqui. Alguns diáconos estavam ali recolhendo o dízimo. Terrível, irmãos. E havia aquele frenesi dos irmãos chegando e colocando os seus dízimos, e os diáconos recolhendo na porta do shopping. E as pessoas entravam, e teve um senhor, uma pessoa de idade, cabelinho branco, e chegou para mim, ali onde estava eu e Isabel na mesa, e ele disse para mim assim, eu não vou dar o meu dízimo aqui, eu vou dar o meu dízimo na igreja. É lá que eu tenho que dar ele.
e saiu. Passado algum tempo, eu falei que eu tinha que fazer uma reunião com a diretoria daquela igreja. Eu estava entrando ali naquela hora, eu precisava corrigir aquelas coisas, estava tudo errado. Estava tudo errado. E eu juntei toda a diretoria da igreja numa sala, uma sala grande, e eu me lembro que eu estava sentado numa posição como estou aqui agora, olhando para vocês, e a diretoria toda assim, e eu olhava para o fundo da igreja e havia umas escadarias onde muitos jovens desciam. Era uma multidão de jovens que tinha nessa igreja. E quando eu comecei a falar com eles, eles não me deram ouvidos. Nenhum deles. Tinha pessoas conversando, tinha pessoas falando uma série de coisas, tinha gente rindo, fazendo chacota, tinha gente fazendo ironia. Isso era claro lá no sonho para mim. E aí eu acordei. Amados, muito estranho eu ter um sonho no dia que Deus me der uma mensagem como essa. Alguma coisa está acontecendo, queridos, e nós precisamos mudar essa rota. Nós precisamos alterar isso. As pessoas estão brincando em um momento que é muito sério para cada um de nós aqui, e para vocês que estão me ouvindo também, me vendo pela internet, idem. É importante que nós saibamos que nós temos uma responsabilidade com a nossa salvação. E Jesus está declarando isso aqui. Jesus está falando assim, olha, pare. Ele está falando assim, pare de fazer as coisas como se você fosse viver para sempre neste mundo, porque não vamos viver. Podemos morrer a qualquer instante, e aí a eternidade começa e já era. Acabou. Não tem chance, não tem purgatório, não tem limbo, não tem nada disso. Acabou. Acabou. E as pessoas não estão entendendo isso, como as pessoas dessa igreja que eu tive no sonho. Eu estava tentando falar para elas e pregar para elas, mostrar para elas, olha, isso é errado. O que vocês estão fazendo? Mas elas não estavam nem aí. Precisamos entender, irmãos, do nosso chamado. Cada um de nós aqui tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Não o ignore. Não o ignore. As consequências são muito ruins. Porque quando Deus te dá um chamado, é porque Ele vai fazer algo através de você. Não ignore Deus. Por favor, faça qualquer coisa. Prefira que um caminhão, uma carreta, passe por cima de você, mas não ignore Deus. E Deus nos chamou, a cada um de nós aqui, a cada um de vocês que estão me vendo pela internet. Seja responsável com a sua salvação, ajunte tesouros no céu, se preocupe com Cristo, foque nele, foque em Jesus, esquece o resto, as coisas se ajeitarão. Eu sou testemunha viva disso. No dia que eu resolvi, falar, Deus, acabou, Deus, agora é contigo. A minha vida começou a entrar nos eixos. Conheço uma pessoa, fiz um gabinete com ela, ela disse para mim assim, minha vida está assim, está assado, era só tragédia. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, você quer mudar a história da sua vida? Realmente você quer alterar a sua vida? Porque até agora deu tudo errado, não deu? Deu porque você agiu. Deu porque você fez assim. Deu porque você escolheu desta maneira. Quer alterar isso? Quer mudar a sua vida? Então vamos fazer diferente agora? Agora deixa Jesus fazer. Deixa Jesus entrar na sua vida. E ela chorou naquele dia, se arrependeu. Mas está por aí. Falei com ela esses dias para trás, ela disse, minha vida está uma bagunça. Eu não consigo resolver nada. E eu falei as mesmas coisas para ela. Eu disse, não deu em nada porque você simplesmente ignorou tudo que eu te falei.
Então não ignore o que eu estou falando aqui hoje. Não faça como essa igreja do meu sonho, que ignorava o que eu falava. Eu sou o Cleiton, o mais mortal dos pecadores e o pior deles. Mas o que eu trago hoje aqui é algo que Deus colocou no meu coração. Não ignore Deus. Ah, Cleiton, mas eu não faço isso. Faz, irmão. Você está fazendo isso. Porque era para nós estarmos muito mais além de onde nós estamos. Era para nós estarmos fazendo muito mais para Deus do que fazemos. Estamos ignorando alguma coisa. Precisamos mudar isso. Amém? Vamos ficar de pé.